A nível de jogo, de conjunto, sem dúvida o América nesse campeonato era o mais preparado. Um fato curioso que em 2009 eu começo a despontar, o América vende parte do percentual que o América tinha para o BMG para pagar salários nossos na Série C. Poucos clubes, talvez 2, 3 clubes cresceram tanto nos últimos 10 anos como cresceu o América. Cuca, que quase te levou pro Atlético, teve essa história? Teve em 2012, 13, quando eu estava na Portuguesa, ele tinha a intenção de me levar pro Atlético, né? E foram alguns lá e começaram a falar, vou te matar, vou matar sua família, vou não sei o quê. Os principais nomes do mundo da bola, Dimara Entrevista. Olá para você, mais um Dimara Entrevista chegando nos 91.7 FM da FM O Tempo, também nas plataformas digitais de O Tempo. Liga lá, youtube.com/O Tempo Esportes, é o nosso caçulinha. Lá você vai acompanhar o Dimara Entrevista, toda a programação de esportes. Não esquece de assinar, não esquece de clicar lá no sininho também para você receber as nossas notificações. Tem também o tradicional youtube.com/O Tempo. Então você pode nos acompanhar aí em tudo. Queria agradecer demais a audiência. Eu estou muito feliz a cada programa a gente sente que realmente a gente está no caminho certo, né? Lógico que tudo é dos nossos convidados também, mas essa questão do bate-papo, né? Do trazer o ídolo, né? O mundo do futebol mais perto para vocês, com certeza tem nos ajudado demais. Ao meu lado hoje, Matheus Oliveira, tudo bem? Tudo bem, Dimara? Um prazer estar aqui com você, com Moisés. Muita história para contar, né? E é ele, o nosso convidado de hoje. Eu fiz muita questão mesmo. Fiquei correndo atrás uma semana. Foi mesmo, porque eu queria muito tê-lo aqui. Primeiro porque eu gosto demais do futebol dele desde o início, né? Obviamente eu acompanhei muito de perto, acho que todos nós, né, que ficamos por aqui e vimos a trajetória dele no América, né? Muitos treinadores também que eu conheço, sempre falando super bem dele, a trajetória dele. Ele volta agora pro América, né? Numa situação em que o América precisa retornar à Série A, porque hoje a Série B não é mais o lugar do América, não é o lugar do América. A gente sabe disso pelo trabalho que é feito, pelo salão, enfim, por tudo que a gente conhece do América. E o nosso convidado de hoje é ele, Moisés. Que bom te receber aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, Dimara, Matheus. Muito feliz, né, de poder falar um pouco, né, da minha história, do futebol, tudo que a gente vivenciou. É claro que eu gostaria de ter vindo antes, mas com os compromissos que a gente acaba tendo fica um pouco difícil, mas estou aqui para a gente fazer um grande bate-papo. Mas eu quis muito, porque, né, além de ser vencedor, ele joga demais, né? Bastante. Gente, muda, né? Tecnicamente muda. E esses jogadores hoje estão ficando tão ausentes, né, Matheus? Hoje é difícil a gente ver alguém com tanta técnica, né? Com tanta disposição como ele, da forma como ele joga, né? Não à toa ele que tem como origem a posição de volante é usado frequentemente como armador, né? Porque os técnicos notam mesmo a ausência dessa capacidade dos jogadores do elenco e nota essa capacidade em demasia no Moisés. E eu sempre explico, sabe, Moisés, porque as pessoas misturam tudo, né? Meio armador e meio atacante é uma diferença enorme, né? Porque as pessoas acham que é a mesma função. Não. O meio armador é o cara que tem a visão de jogo, né? Distribui melhor as bolas e tal. Já o meio atacante é o cara também tem uma relação legal de visão de jogo e tal, mas ele tem essa liberdade de ir à frente, né? É o cara que faz gol, que não sei o quê, que tem... Quando você junta as duas coisas é muito bom, mas é muito difícil. Então tá cada dia mais difícil, porque quando a gente acompanha, né, a seleção brasileira, quando a gente acompanha os adversários da seleção brasileira, a gente teve a chance agora com 2 jogos contra europeus, a gente viu tanto que tá se tirando a habilidade do jogador brasileiro, né? Assim, no contexto mesmo do que é raiz. Você sente isso, Moisés? Então, isso é um tema bem discutido, né? Até entre nós jogadores, a gente conversa e fala muito sobre isso. E assim, é que não se dá mais para comparar o futebol há 15, 20 anos atrás com o futebol de hoje. Evoluiu muito, mudou muito. Eu até, esse dia estava conversando com o Ale, com o Juninho, e eu falei, cara, a gente até entende o lado do torcedor, porque eu como jogador, eu entendo que o futebol é totalmente diferente, é muito mais compacto, muito mais dinâmico,
Mas se eu tivesse na arquibancada para assistir um jogo, eu acho mais interessante ver, mais gostoso e prazeroso ver o jogo de 15, 20 anos atrás, onde tinha muito mais espaço, os jogadores tinham menos compromisso em marcação e mais em jogar, do que hoje. Hoje já se tornou um jogo um pouco mais... É feio. Mais chato de se ver. Eu não acho que é feio porque você vê o trabalho do dia a dia sendo colocado ali, claro, e isso é muito legal. Mas se torna um jogo mais truncado, mais difícil de se fazer gol, porque mudou completamente. Então, acho que além da situação da gente perder um pouco esse nível de jogador, o futebol não aceita mais também esse jogador. Então, ele acaba que, por mais que ele tenha essa característica, ele tenha que abdicar um pouco dela para outros comportamentos táticos que são exigidos. E quais foram os caras em que você se espelhou, Moisés, para a sua posição? Você que é um volante, né? Quem é que você observava quando era pequeno e falava, quero ser igual a esse cara? Assim, vários jogadores, né? Eu nunca tive um fixo, um jogador que eu falo, não, tem que ser como esse cara. Meu pai, eu sou de BH e meu pai sempre me levou nos estádios aqui. Isso eu sempre conto. E meu pai me levou tanto no jogo do Cruzeiro, Atlético América, e não me deixava torcer. Claro que a gente sempre tem um pouco que a gente gosta, um pouco mais o outro, mas meu pai não me deixava ir. Então ele me levava, por ele já ter jogado e olhando que eu tinha a possibilidade de ir para uma carreira de futebol, ele entendia que isso poderia me prejudicar se eu tivesse um time. Então ele me levava no jogo dos 3 times e mandava eu analisar os jogadores da minha função. Olha. Então teve um jogador que me inspirou muito, assim, que eu vi muito e gostava de ver, era um moreninho que jogava no Cruzeiro, Nando. Que ano mais ou menos? 98, 99, não é Nando, vou lembrar o nome dele aqui. Mas, por exemplo, eu gostava, quem não gostava de ver Alex jogar, eu peguei a fase do Alex aqui no Cruzeiro, então eu de perto aqui assistindo. Você estava na base do Cruzeiro? Nessa época eu tinha acabado de sair da base do Cruzeiro, mas Zidane era um cara que eu parava para ver jogo do Zidane, eu achava incrível a forma que ele jogava. Outro jogador que eu gostava muito de ver era o Emerson, que jogou na seleção, um cara que eu achava que tinha algumas características incríveis. Então, assim, teve vários jogadores que eu observava e tentava pegar um pouco do jeito, do estilo, a forma que fazia. Mas nunca tive um em específico que eu falava, me inspirei nesse jogador, não tive. Eu falei básico. Naldo, Nando, eu vou lembrar o... Nós estamos procurando aqui também. Eu vou achar. Mas aqui, é interessante, eu não sabia que você tinha passado pela base do Cruzeiro. Você passou pela base, né? Sim, eu joguei na base do Cruzeiro durante 2 anos. 2001, 2000, não lembro exatamente, foi 2001, 2002. Aí depois acabei sendo dispensado, né? E aí começou a primeira dispensa, né? A primeira chateação, a primeira tristeza. Isso para um menino de 12, 13 anos não é fácil, né? Acho que alguns até param por aí porque tem essa decepção. E aí se não tem um alicerce, né, de familiar, pai, mãe, para dar aquele suporte, acabam às vezes desistindo porque... não é que os treinadores nessa idade não foi com sua cara, não é isso. Eu, às vezes, vejo muitas pessoas falando que é isso. É empresário, treinador não foi com a cara. Acho que não, em momentos ali que ele tem que fazer uma escolha, são vários jogadores, vários meninos que vão lá fazer um teste e tentam esse sonho e ele tem que fazer escolhas. Às vezes vai acertar, às vezes vai errar. Então, a partir dali eu comecei a rodar um pouco mais. Fui dispensado do América também, cheguei a jogar no América 1 ano, depois fui dispensado e voltei só já nos juniores. Então, assim, eu rodei bastante, tive uma experiência muito, muito grande até chegar no profissional. E quem te ajudou a não perder o rumo, né? Porque a gente conversa com tanta gente, né? É interessante, né? Obviamente, você tá na área de esporte, as pessoas falam com você de futebol, né? A pessoa fala assim, eu joguei... só para não cortar, Valdo. O Valdo. Jogou no Atlético. Jogava muita jogou no Atlético, muita bola. Uma pessoa muito bacana, um cara muito... Ele jogou demais, né? Nossa, pelo amor de Deus, como jogava bola. Ele jogou demais. Ricardinho no meio de campo do Cruzeiro era muito... é um sonho, né? Vai ser muito difícil ter um volantão como o Ricardinho, né? Que fazia o que ele fazia, né? Muito. E assim, o Cruzeiro trabalhou sempre com volantes que não eram assim tão... fisicamente, né?
O próprio caso do Recife, né? O campeão de tudo em 2003, que o Recife era um tiquinho, né? Era ele e Maldonado. Maldonado também não era muito forte. Maldonado também não era. Era muita questão técnica, né? Não passava por isso aí. Mas você estava falando, e eu tinha te perguntado, quem que trabalhou para que você não desistisse? Porque é difícil, né? As pessoas desistem mesmo, né? Os meninos desistem, porque a decepção é grande, né? Quando é dispensado e tudo mais. Quem não deixou você desistir? Então, eu tive a felicidade de ter meus pais muito próximos de mim, né? Meus pais, por mais que a gente não tinha uma vida fácil, não era, meus pais foram muito presentes naquilo que eles poderiam me dar e principalmente na questão de caráter, educação. Então, por mais que faltasse algumas situações financeiras, isso não me faltou. E em todos esses momentos foi com eles que eu desabafei. Claro que eu tinha esse sonho, eu gostava, não é que eu estava jogando bola por pressão de eu tenho que ser, eu gostava de jogar futebol. Então isso facilitou bastante, mas meus pais foram muito firmes, principalmente meu pai, né, porque por mais que minha mãe me apoiava, era meu pai que jogava futebol, era com meu pai que eu ia pro campo desde 2 anos, 1 ano de idade, eu estava no campo com meu pai, então ele sempre que me acompanhou, me levou para fazer teste, ele que conhecia mais pessoas por estar no meio do futebol, então foi ele que sempre me direcionou, me deu a mão e me guiou, assim, porque, como eu falo, essa questão de não ter um clube fixo para torcer, foi ele, acostumar a treinar, né? Meu pai me colocava para correr desde novo. Se você quer, você tem que fazer isso. É esse o caminho. Então ele sempre me direcionou porque ele tentou esse sonho, esteve perto, não conseguiu. Então ele me dava os caminhos que poderiam me ajudar. Claro que às vezes você vai fazer tudo isso e não vai dar certo, mas é uma possibilidade maior se você fizer. Então eu sou muito agradecido a Deus por me dar pais tão presentes assim na minha vida. E no momento principal mesmo, né, que foi 19 para 20 anos, eu estava já treinando no Profissional da América. E aí eu tive um momento muito difícil, né, que foi onde o treinador e o diretor na época do América me chamaram e só me colocavam para treinar de zagueiro. Só para treinar de zagueiro, quando treinava e tal. Isso eu tava subindo do júnior pro profissional. Até aí tudo bem, porque você tá subindo, faz parte do processo. Né? Só que aí chegou no momento que ele pegou e eu fui questionar ele por que eu não treinava na minha posição e tal. Ele falou assim, por mim você nem tava aqui. Você só tá aqui porque os diretores vê potencial e fala para você estar aqui no profissional e tudo, mas por mim você nem estaria aqui. Isso me marcou muito, né? E eu fui para casa, naquela época eu já estava na fase final, ou você vinga ali, ou você para e vai trabalhar. E aí, não por pressão dos pais, mas você já começa a pensar, então eu tenho que começar a ajudar, eu tenho que começar a ver algumas situações. E eu cheguei em casa, fui falar isso pro meu pai. Falei, pai, aconteceu isso comigo. Quem era o treinador? Na época era o Alemão. Tava ele, tava o Kleber como diretor. Kleber é zagueiro? O Kleber é zagueiro. Ele foi diretor em 2008. Sim, o que foi do Palmeiras, do Atlético. Isso. E não tem nada contra, tá? Eu só tô falando uma situação que às vezes pode acabar a pessoa desistindo e indo para outro caminho. E aí comentei isso com meu pai e ele falou, Moisés, aí nesse momento a conversa já foi diferente. Ele falou, Deus tem uma promessa sobre a sua vida. E você não vai desistir por causa de pessoas. Você vai voltar para lá no dia a dia e vai fazer o seu trabalho independente deles. Enquanto você tiver possibilidades e a gente puder fazer, você vai continuar o seu sonho, tentando o seu sonho. Vai lá, não precisa brigar com ninguém, fazer nada, continue treinando, trabalhando e Deus tem uma promessa sobre a sua vida. E assim foi. E aí passado 2 meses, acabou a Série C na época, que o América... Tinha caído? Não, nessa época o América estava retomando, jogou a Série C 2008 e precisava ficar entre os 20 para no ano seguinte continuar na Série C, porque ia criar a Série D em 2009. Foi lá embaixo, né? Verdade, isso, e aí o América ficou em 20º na Série C, precisando de 5 resultados lá, ganhou de um time no Espírito Santo na época. E aí mais 5 resultados deram certo, mas ficou em 20º, em 2009 a gente teve aquela campanha. E aí passado essa Série C, ele foi mandado embora e veio o Flávio Lopes pro América.
E aí o Flávio Lopes já começou a me ver, começou a me colocar para treinar na minha posição e comecei a jogar na época a Taça Minas Gerais. E hoje nem existe mais, né? Existe, muitas pessoas nem vão saber o que é. Não, mas tinha, tá, gente? Porque muda tanto que tinha. E aí joguei a Taça Minas Gerais e no ano seguinte aí já comecei a participar mais. O Flávio Lopes me colocou no Mineiro, alguns jogos, a estreia contra o Atlético eu já joguei. Então assim, foi esse momento de maior dificuldade, que ali se às vezes não tem um pai com a sabedoria ou não tem um pai presente, talvez eu poderia desistir, falar, já que esse cara não vai com a minha cara, eu vou desistir. E graças a Deus, Deus deu sabedoria para ele conversar comigo e minha carreira de lá para cá vem só deslanchando. Você subiu para o profissional do América no momento em que o clube passava por uma situação muito difícil, vacas magríssimas, né? Você falou aí, Série C do Campeonato Brasileiro, o América até foi campeão em 2009, e hoje o América vive uma situação bem diferente. É um clube que ficou 3 temporadas seguidas na Série A do Campeonato Brasileiro, agora caiu para B, mas é consenso de que é um dos favoritos para subir de novo. Que diferenças que você nota da estrutura do América, de direção, de 2009 para cá, quando você voltou ao clube? Mudou bastante? Eu posso dizer que só continua o Escudo e o Marcos Salum, o Alencar. Marcelo, tá vendo, presidente? Sou eu que falo. Ele, Adilson, Pelé, Silva, umas figuras que estão lá, de resto mudou completamente, né? Eu vivi o América, como podemos dizer, nas vacas magras mesmo, né? E tem um fato curioso que em 2009 eu começo a despontar, o América vende parte do percentual que o América tinha para o BMG para pagar salários nossos na Série C. Então, assim, o clube hoje é de se elogiar quem fez todo esse trabalho, porque as pessoas às vezes não reconhecem isso, né? O Salum voltou em 2008 para 2009 e aí fez todo esse trabalho e hoje o América está colhendo os frutos. Claro que não é só o Salum, mas ele é a figura que está presente ali a todo momento. E é de se elogiar porque você chega hoje para treinar, o centro de treinamento fisicamente até não mudou tanto, né? Mas as estruturas, aquilo que se é necessário para te dar a possibilidade de fazer um grande trabalho, se tem no América. Claro que ainda tem margem para melhorar e vai, porque o América tem esse planejamento para nos próximos anos estruturar ainda melhor o seu CT, mas o clube deu um salto assim gigantesco. Eu que vi o fundo do poço e vejo agora, de se admirar e de se orgulhar de tudo que foi feito e parabenizar aqueles que estão envolvidos, porque a gente sabe que futebol não é fácil. Se não tiver um trabalho muito sério, sem se pensar só no curto prazo, as coisas não acontecem. O América veio crescendo passo a passo e eu posso afirmar aqui tranquilamente que poucos clubes, talvez 2, 3 clubes cresceram tanto nos últimos 10 anos como cresceu a América. Talvez o Fortaleza ali, o Atlético Paranaense despontou um pouco mais, mas não vejo outros clubes que tenham tido um crescimento tão grande como o do América. E a gente tem que elogiar o Salum mesmo, porque ele ficou nessas vacas magras, nas gordas, em todas elas, mas principalmente porque o América tem hoje talvez o principal dirigente brasileiro, né? De respaldo, da forma como o Salum é tratado em CBF, em Sul-Americana, Comebol, pelos outros dirigentes. Gente, o dia que o América caiu, o Salum passou o dia inteiro recebendo telefone de todos os presidentes, sem imaginar no mundo. É um cara que lidera a Liga, que lidera os clubes na CBF, que representa, vocês não sabem não, Cruzeiro e Atlético, muitas das situações de CBF, né? Ele é o dirigente. Porque o que eu vejo no Salum, ele é um cara muito direto, né? Se ele tiver que falar alguma coisa que vai te agradar, ele vai falar. Mas se ele tiver que falar uma verdade pra você que não vai te agradar, ele vai te falar também na sua frente. E isso hoje em dia é difícil de se encontrar, não só no futebol principalmente, mas na vida é difícil encontrar pessoas assim. E o Salum é dessas pessoas, que tem coerência e é direto naquilo que fala. Quando ele chega lá que quer falar alguma coisa com o jogador no treino, ele chega e fala abertamente. Independente se o jogador vai gostar ou não, ele é bem direto e ele também não se importa de ouvir. Se a gente tem que falar alguma coisa para ele também aceita. Então, eu acho que esse tipo de pessoa tá difícil de se encontrar hoje na sociedade. O Salum é um desses caras. Eu cito muito ele porque normalmente as conversas que eu tenho, quando
eu tive a possibilidade de voltar, foi com ele que eu falei, então eu menciono mais ele, mas todo o trabalho da diretoria que tem feito ali, o Fred, o Euler, todos esses aí, o Alencar, fazem parte, né? Mas diretamente a figura Salum é um cara diferente. É referência. Agora, ô Moisés, e aí como é que segue? Você deixa o América? Eu deixo o América, né? Depois do Campeonato Mineiro em 2012, e vou para a Portuguesa. A pedido do Janinho? Não, é até curioso isso, porque eu saí em 2010, eu fui emprestado para o Esporte, que o Givanildo tinha me pedido no Esporte. Givanildo que tinha sido técnico do América. Tinha sido técnico do América em 2009. Aí eu vou para a Portuguesa, para o Esporte em 2010, começo a jogar, o Givanildo era o treinador, começo a jogar. Aí o Givanildo é mandado embora e chega o Toninho Cerezo. Ah, o Cerezo. O Cerezo, eu trabalhei com ele muito, um cara bacana demais. E aí começamos muito bem, só que ele teve problemas e acabou ele pedindo para ser mandado embora e saiu do Esporte naquela época. Logo em seguida chega o Geninho, que tinha sido campeão em 2008 da Copa do Brasil. E quando ele chega, tinha alguns remanescentes da época que ele jogou e ele trouxe mais alguns jogadores de confiança dele, o que é normal de um treinador quando chega no clube, trazer aqueles que ele confia, aqueles que ele já trabalharam. E nisso ele me deixou meio que de canto. E aí eu, como aconteceu no América, eu treinei muitas vezes de zagueiro, às vezes me jogou pro time B, mas tudo certo, eu acho que faz parte do futebol, entendi super bem, fazia meu trabalho no dia a dia, ia para casa, joguei pouquíssimo com ele. E aí voltei para América, tudo isso desenrolou e até que eu fui para Portuguesa. Me anunciaram na Portuguesa na terça-feira, quarta-feira. Na sexta, sábado, anunciaram o Geninho. Eu falei, Jesus amado. O que vai ser da minha vida? Isso é uma pedra na minha vida. Aí cheguei na Portuguesa, comecei a treinar, cumprimentei ele normal, porque isso eu entendo que faz. Eu sempre... Isso é uma coisa que eu aprendi desde novo, não sei como, é Deus que colocou na minha vida, de não guardar mágoa das pessoas. Pelo amor de Deus. De trabalhar e fazer o meu, independente do que está acontecendo. E aí cheguei, cumprimentei ele, tudo normal, começamos a treinar, e ele me colocou de meia. Ele não tinha um jogador específico da posição, ele falou, vou te usar aqui. E, cara, joguei as 38 partidas, não 38 porque as duas primeiras, 3 eu não pude jogar por causa de documentação, mas depois joguei todas as partidas com ele, tivemos um relacionamento super bacana, assim, mas no momento que foi anunciado eu falei, Jesus, será? Mas fizemos um grande ano naquela época, a Portuguesa estava subindo, precisava se manter, conseguimos, foi um caso assim curioso que aconteceu comigo. E de lá você seguiu para a Croácia, não é isso? De lá eu fui para a Croácia, fiquei 2 anos na Croácia. Rijeka que fala? Rijeka. Fala um pouco pra gente sobre o futebol na Croácia, que é um mundo que a gente não conhece bem, né? Estádio bom, estrutura boa de clubes, torcedor apaixonado, lota estádio, como é que é? O país é maravilhoso, vai começar por aí, né? Um país de 4 milhões de habitantes, bem pequeno, mas uma delícia, assim. Eu acho que por ter tido uma guerra recente, é um europeu mais caloroso, gosta da amizade, de carinho, gosta de sair para um ambiente de café, ficar reunido, conversar. Porque quando eu fui, o que se ouvia falar, o europeu é muito frio, não gosta de criar amizade, e foi, pelo contrário, foi muito bem recebido lá. Na época, o clube que eu estava indo, eu fui contratado pelo Hellas Verona da Itália, e eles me emprestaram para o Rijeka. Porque eles já tinham todos os estrangeiros. E nisso eu fui pro Rijeka já fui pro Hellas sabendo que eu ia pro Rijeka. E aí cheguei nos primeiros treinos muito frio, eu cheguei lá em fevereiro, uma friaca, eu sofrendo para treinar. E é frio pra caramba. Muito frio. E aí eu lembro que nos primeiros treinos eu dominava a bola, os caras passavam por cima de mim atropelando e o treinador vai, eu falei, ou eu mudo, ou eu mudo ou eu vou ser engolido aqui. Pegou neve? Peguei neve. Jogou na neve? Joguei. Na neve eu joguei na China, agora na Croácia eu não cheguei a jogar na neve. E assim, o torcedor, ele gosta de ir, do meu time era apaixonado, mas não era muita torcida, né? Até pelo país ser pequeno, a maior torcida era do Dinamo Zagreb, da capital. E na época o melhor time também, com mais investimento, era o Dinamo. Mas eu cheguei lá, comecei a jogar já logo no início e conseguimos fazer uma boa campanha, já sendo campeão da Copa já nos primeiros 6 meses, eu fazendo gol no final. E aí eu consegui
me estabelecer na Europa, assim, né? E as pessoas começaram a me conhecer. E nisso ficou naquele impasse. Agora, você volta para a Itália, para o Hellas, ou você fica aqui? E o Hellas tinha caído para a 2ª divisão da Itália. E o Rijeka tinha classificado para a Europa League, que era uma competição que, querendo ou não, a gente quer disputar, né? Quando você vai... E aí ficou naquele impasse. E agora, o que você faz? Eu falei, não, eu vou ficar aqui. E resolvi ficar no Rijeka, eles entraram em acordo com o presidente lá, permaneci. E foi muito legal, porque aí minha filha nasceu na Croácia. Ela nasceu lá, então ela nasceu lá, foi bem legal, é muito marcante o país, assim, pra gente. A gente tem muito carinho por lá, a gente quer voltar para passear, conhecer, porque foi um lugar muito gostoso. E me deu a possibilidade de conhecer e evoluir muito, porque o futebol lá se espelha muito no italiano, de muita questão tática, defensivamente, e não é à toa que a seleção croata tem feito as campanhas que tem feito. E habilidoso, né? É um país muito pequeno, né? Com tantos talentos. Muito, né? Você vai ver os jogos lá, por mais que não tem tanto nome, mas tem muitos jogadores talentosos, porque isso eu aprendi com um treinador lá na época, que me fez evoluir muito. A 1h e meia de trabalho, na época era até menos, 1h10, assim, ele falava, aqui não se fala outro assunto a não ser futebol. Então a concentração no treinamento era assim, o tempo todo, né? Claro que uma brincadeirinha outras vezes tinha, mas normalmente era focado no treinamento 100%, você não desfocava em momento algum. Era beber água e já voltar para o treinamento. E isso era uma coisa que aqui no Brasil agora está começando um pouco mais a ter esse nível de concentração em treinamentos que não se tinha. E isso me fez crescer bastante, tanto taticamente quanto essa percepção do quanto o treinamento, quanto você estiver focado ali, vai te fazer crescer. Aqui era mais disperso? O brasileiro, pela natureza, né? A cultura do brasileiro é mais de brincar, mais risaiada. A gente está mudando um pouco esse hábito de treinamento, de focar 100% ali naquele período, vamos falar, 2017, 2018, se começou a ter um pouco mais em cobrança nisso, que é onde a gente começou a evoluir mais taticamente, porque isso o europeu já faz há muitos anos, porque a gente vê, o europeu não tem tanta técnica e qualidade quanto nós brasileiros, a gente produz aqui, a gente nasce com isso, mas eles criaram uma forma de treinamento, de focar, que fizeram eles chegar ao momento que o brasileiro começou a regredir, então é por isso. Isso é desde lá atrás, tanto que eu estou falando de 2013, 2014, eles já tinham isso enraizado. E foi onde eu aprendi um pouco mais a esse nível. E aí você disputou a Europa League? Aí eu disputei a Europa League, fizemos uma temporada incrível, assim, fomos eliminados na fase de grupo no último jogo para o Sevilha, a gente podendo empatar, perdemos lá para eles, e para o time da Croácia, assim, foi uma campanha sensacional. E aí, logo em seguida, eu recebi o convite do Alexandre Matos, que já me conhecia da época do América, de voltar para o Palmeiras. Aí foi no final de 2015 que eu acabei aceitando o convite e voltei para o Brasil. Dezembro. No Palmeiras, campeão brasileiro 2 vezes, né? 2016, 18, bola de prata 2016, sim. Prêmio craque do Brasileirão também como volante em 2016. Foi o auge da sua carreira, né? Foi, sem dúvida. Assim, é claro que todo o processo, né, que você passa, ele vai te preparando para chegar no momento que você tem uma visibilidade maior. Esse momento no Palmeiras, quando você volta, eu faço essa campanha, talvez eu tenha jogado isso na Portuguesa em 2012, mas num clube que não se tinha tanta dimensão externa. Visibilidade. Né? A visibilidade é diferente. Como acontecia aqui em Minas, quando eu fazia bons jogos aqui, o pessoal de Minas me conhecia, Cruzeiro, Atlético. Mas São Paulo, Rio, as pessoas não conheciam ainda muito. Hoje, claro que hoje mudou muito, né? Hoje, estamos falando de 10 anos atrás, era bem diferente. E quando você vai para um clube do tamanho do Palmeiras, da grandeza que tem, e faz uma campanha boa, é claro que chama a atenção de todos e a mídia te coloca lá em cima. Como também, se você não for muito bem, ela te coloca lá embaixo. Então, 2016, a nível... Claro que eu fiz um grande ano, sem dúvida, aquele time encaixou. A minha parceria com o Tietê na época, eu falo até hoje, é o melhor volante que... Não que seja o melhor volante que eu joguei, mas o encaixe Moisés e Tietê
foi a melhor dupla que eu consegui jogar. Se encaixou muito bem, fizemos uma temporada brilhante, conseguimos título, e tudo isso facilita para que você seja mais falado, mais lembrado e mais noticiado. Acredito que eu fiz outros bons anos, mas não tive essa dimensão por clubes que não terem essa expressão na mídia. E foi lá que você encontrou o Cuca, que quase te levou para o Atlético? Teve essa história? Teve em 2012, 2013, quando eu estava na Portuguesa. Ele tinha a intenção de me levar para o Atlético, né? Acabou não conseguindo, porque a Portuguesa queria vender e o Atlético só queria por empréstimo. É o time que ganhou a Libertadores. Isso. E aí não deu certo, aí fui para a Croácia, voltei. E quando eu cheguei no Palmeiras, a cobrança era muito grande, porque o Palmeiras naquela época queria contratar, se não me engano, o Everton Ribeiro, tinha uns outros nomes, e anunciaram Moisés, né? Para muitos, quem é Moisés, não se lembrava, não tinha essa... E a cobrança foi bastante, vai ter que jogar, vai ter que provar tudo aquilo. E aí no meu primeiro jogo oficial, eu tive uma lesão no pé, onde eu fiz uma cirurgia, na corrida eu fraturei meu pé, e falei, cara, e agora? Eu já chego no clube, machuco, e vários jogadores. E aí o treinador era o Marcelo Oliveira. E depois de 3 meses a gente estava mal no Paulista. Ele é mandado embora e chega o Cuca. Quando o Cuca chega, eu estava terminando a minha recuperação ainda. E aí o Cuca chamou para conversar e falou, cara, se recupera que eu preciso de você. Eu conto muito com você. E aquilo para mim foi tipo assim, esse vai ser meu ano, eu tenho que recuperar aqui, que eu preciso voltar a jogar e ir bem. E assim aconteceu, eu recuperei, voltei a estar disponível no primeiro jogo do Brasileiro, aí fui entrando aos poucos, mas no 4º jogo o Cuca já me deu a chance de jogar como titular. Isso 2016? 2016, e aí a partir desse jogo eu já não saí mais, e também a gente estava num momento brilhante, né, E assim, a gente tinha grandes jogadores na posição, né? O Arouca, eu lembro na época que saiu pra gente jogar, tinha o Cleito Xavier que ficava de fora. E me ensinou bastante também, porque... Mas você já voltou diferente também, né? Taticamente, sim, exato. Tecnicamente, sabendo a importância da parte física, exato. Que o jogador brasileiro às vezes tinha muita dificuldade de entender a importância dessa questão física. Na época já tinha muito o pé de pressiona que falam hoje, já fazia isso lá na Croácia, então já tinha pegado essa forma. E o Cuca gostava muito de jogar pressionando, né? O Cuca, a forma dele jogar é muito intensa. É o time atacar e na hora que perde a bola tá muito mano a mano ali, muito jogador já marcando o seu. Então eu já tinha isso enraizado pelos 2 anos que eu tava vivendo na Croácia. Isso me ajudou muito. Mas às vezes você... Mesmo no futebol a gente vê que às vezes o jogador olha pro outro e vê, mas ele quer estar lá jogando e não respeita muito. Tem jogadores que acabam fazendo bico. E, cara, a experiência que eu tive com o Arouca, com o Cleito Xavier, que são jogadores renomados, muito, muito bons jogadores, o respeito que eles tiveram por entender um momento assim foi algo que me chamou muita atenção. E isso também trouxe a tranquilidade pro Cuca manter e fazer aquilo que realmente ele entendia que estava funcionando. Então foi realmente um ano que tudo se encaixou. Agora, ainda no Palmeiras, a sua saída não foi tão legal, imagino, para você, psicologicamente, porque teve aquelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Inter, em que você perde o pênalti, e aí coincide com uma negociação do Palmeiras para você ir para a China. Sim. Então houve uma interpretação de parte da torcida de que você teria errado o pênalti porque já estava negociado. Houve ameaça para sua família? Teve isso? Sim, assim, no Palmeiras eu me lembro assim de cabeça eu ter batido 6, 7 pênaltis, né? E eu nunca fui o batedor oficial, o melhor batedor, não, mas eu sempre tive a personalidade de ir lá bater. Eu tenho... Em 2009, na semifinal, eu bati o último pênalti aqui contra o Guaratinguetá como moleque. Então eu nunca me escondi desses momentos. E no Palmeiras, em algum momento, eu acabei por ter essa coragem virando batedor. E aí bati 6, 7 pênaltis. Teve um que eu volto de lesão, né? Da Libertadores, quando eu volto da lesão do meu joelho, que eu fiquei 5 meses parado.
No primeiro jogo, meu de Libertadores, que eu volto, eu consigo fazer o gol que leva para os pênaltis e no final do jogo, faltando 2 minutos para acabar, eu tomo uma pancada no mesmo joelho. Isso todo mundo achou que meu joelho tinha arrebentado de novo. E eu sem força. E aí vai para os pênaltis, aí o Cuca chega, quem vai bater? Aí tem aqueles que se dispõem e aquele... O Filipão não era não? Não, esse era o Cuca. O Cuca tinha voltado em 2017. Sim. Ele sai no final de 16, aí os primeiros 6 meses ele não trabalha, aí ele volta em 17. Aí eu falo, não, pode deixar que eu bato o quinto, então. E aí tem gente que corre, tá? Vamos falar a verdade. Tem gente que fala assim, eu não, pelo amor de Deus. Tem gente que não se coloca à disposição ali. E aí eu bati esse quinto pênalti, machucado, eu vou até mancando pra bola e faço o gol. E beleza, passado isso, aí no último jogo meu contra o Inter lá, o jogo vai pra disputa de pênalti. E o Filipão, acho que a Dimara conhece muito o Filipão. O Filipão é um cara sensacional, cara. Ele pensa muito no profissional, mas ele pensa muito no lado pessoal do jogador também. E aí esse jogo eu fiquei no banco, eu lembro que eu fiquei no banco, o Lucas Lima começou, aí no segundo tempo eu entro, e aí o jogo fica 0-0, vai pros pênaltis. Aí dá a lista dos 5, quem vai bater? Eu falo, não, eu vou bater. Aí, normalmente eu era um dos batedores oficiais. Aí o Filipão colocou a lista, deu a lista, eu falei assim, não tô na lista. Eu falei, e eu? Ele falou assim, não, você não vai bater. Tudo bem, aí outros jogadores veio, mas por que você não vai bater? Eu falei, o Filipão não quer que eu bata. Tá bom, então fiquei ali. Aí foi pra disputa de pênalti, nas 5 ficou empatado. O Bruno Henrique errou 1, eles erraram 1 e ficou empatado. Aí todo mundo olhando aqui, pra quem vai bater o sexto, começou alternado. Eu falei, não, deixa que eu vou. Aí, isso sem comando do treinador nem nada, ali a gente que decide, né? Quem tá melhor vai. E aí, como eu era um dos batedores, eu falei, deixa que eu bato. Aí fui bater, e muito tranquilo assim, porque a gente vê vídeos, né, do goleiro e tal, e eu acompanhei a série normal, eu falei, cara, ele vai cair muito fácil, né? Então vou bater o pênalti no meio, tá tudo tranquilo. Eu já tinha esse hábito de bater pênalti no meio. Aí na hora que eu vou chutar, meu pé escorrega um pouquinho mais, eu chutei e pegou na trave. Aí logo em seguida o Inter fez o gol e nós fomos eliminados. Até aí tudo bem, a eliminação é triste, todo mundo mal. Aí chegamos no hotel, o Alexandre me chamou no quarto. Falou, Moisés, a gente recebeu uma proposta pra você e o Palmeiras tá de acordo com essa proposta, vai de você, se você vai aceitar ou não. Então eu peguei e falei, não, tá bom, Alexandre, então amanhã eu vou pra São Paulo, o time ia direto pro Ceará, eu falei, então eu vou pra São Paulo, vou ver a proposta e vou... Só que aí nisso saiu que eu tava sendo negociado. É pro Shandong. Pro Shandong, pro time da China. Aí o torcedor já imaginou, ele errou porque ele tava indo embora, não tava nem aí e tal. Só que aí você vai entender... Provavelmente o Filipão me deixou fora dos 5 para evitar essa situação. Que se caso eu errasse, as pessoas não interpretassem por esse lado. Provavelmente já sabia da negociação. Exato, porque o Palmeiras já tinha recebido. Sim. E eu, Moisés, ainda não sabia. Então ele quis me preservar de uma situação, porque era para me ter batido entre os 5. E por isso também que você não entrou como titular. Exatamente. E aí ele pegou, acabou acontecendo isso. É claro que aí... Acho que é meia dúzia, eu não julgo o torcedor do Palmeiras, eu sou apaixonado, sempre me trataram muito bem, me pedem de volta, é um carinho imenso que eu tenho pelo torcedor. Meus filhos acabaram se tornando palmeirenses, né? E aí é claro que aparecem aqueles babacas de internet que gostam de vir e falar merda, e eu, Moisés... Trato super normal, super natural, mas o familiar, ele sente um pouco mais, ele não tá habituado, por mais que ele, minha esposa viva, isso dele. não é, ela não tá acostumada. E aí foram alguns lá e começaram a falar, vou te matar, vou matar sua família, vou não sei o quê. E pra sorte, a minha esposa estava em BH, ela tinha vindo passar os dias, como a gente ia emendar uma viagem na outra, ia do Rio Grande do Sul pro Ceará, a gente ia voltar depois de 10 dias, então ela veio pra BH ficar aqui com a família. E ela não estava em São Paulo. Então, quando mandaram essa mensagem, ela ficou desesperada, mas ela estava aqui, estava tranquila. E nisso acabou depois eu sendo negociado. E aí fui para a China, aconteceu tudo isso. Mas o torcedor palmeirense mesmo,
tem um carinho enorme por mim e eu tenho por eles, mas isso é aquela meia dúzia que se infiltra no meio de torcida e fala o que quer, que a internet possibilita isso pra eles. Né? Mas não possibilita não, tá, gente? É crime, é crime. Isso aí é porque, né, tem lei na internet hoje, entendeu? Se falar, tem que provar, se printar e denunciar, tem que provar. Internet não é terra de ninguém. Mas eu te falo que no futebol, isso aí não vai acontecer. A gente vê... não acontece porque a gente sabe que as pessoas não tomam providência, né? Mas eles têm que saber sempre, Moisés, que eles não estão atacando, e aí eu coloco nós todos, sem ter um retorno. Eles vão ter um retorno. A gente vê que tem leis para a situação, mas algumas coisas no futebol, acho que as pessoas falam, como eles têm um salário assim, eles podem tudo. Mania. E aí você vê aí pedra em ônibus, jogador sendo ferido, e não acontece nada. Porque não, ele é jogador, eles têm que ser... Não é assim, nós somos trabalhadores, a gente está trabalhando. Nem sempre acontece do jeito que a gente quer, isso é óbvio, a gente entende xingar, torcedor ficar... Mas tem um certo nível de situação que as pessoas fazem porque elas sabem que com o jogador não se acontece nada. Mas a gente tem que continuar cobrando, e a gente aqui no Tempo cobra muito, né, Matheus, da CBF, das federações, dos clubes, porque isso tem que deixar de ser normal no futebol brasileiro. Né? Tem que deixar, quanto porque mais você normaliza... A qualquer momento vai acontecer um desastre maior. Isso é fato. Só aí algumas pessoas vão começar... Eu acho que isso tem que ser um caso que é para ser discutido assim, com uma serenidade muito grande. Eu acho que deveria se tomar um pouco mais... Eu acho que clube ser punido quando a torcida... Quando for comprovado que é torcedor realmente e for um número maior, tem que punir o clube. Algumas coisas tem que ser feitas, porque senão fica... metade da torcida, isso pode, cancela um pouco. Não, algum momento vai acontecer uma coisa muito séria e aí já não vai ter o que fazer. Concordo com você, a gente está trabalhando e a gente busca isso todos os dias. Ainda bem que você tem um dirigente, que é o Marcos Salum, que ele está à frente dessas situações, ele sempre se posiciona, né? Ele sempre, mesmo que o América não tenha essa torcida gigante, é porque o Salum, a visão dele de futebol é nacional, né? Então ele tem um outro tipo de visão e a palavra dele sempre é importante nessas horas, e ele sempre fala, ele não foge de falar, né? É em virtude disso, né? Por essa série de coisas, e o futebol por dar, né, o palco que ele dá, parece um monte de gente falando, né, que nunca viu futebol, não foi no campo, não sabe nada, não tem noção das coisas que a gente passa, né, e a gente, que eu tô dizendo, é todo mundo do futebol, e não tem noção das coisas que a gente passa e vão passando por cima das coisas, né, mas isso eu sempre digo o seguinte, a gente tem que ter respeito com o torcedor, que tem respeito com a gente. Exato. Né? O resto, gente, a gente falou muita coisa que não foi assim legal no Palmeiras, mas teve muita coisa boa, né? Além do bicampeonato, você disputou o quê? 2 Libertadores? Disputei 2 Libertadores. Uma foi nesse jogo meu que eu voltei da cirurgia, que pra mim foi o jogo mais marcante meu na carreira, assim, por todo que esse jogo se envolveu. Foi meu primeiro jogo de Libertadores, numa volta de uma lesão, porque eu terminei 2016 como um dos principais jogadores do Brasil. Isso. Né? E aí eu volto, o Palmeiras faz todo um marketing e me apresentei com a camisa 10 para me jogar, porque precisava dessa figura. Então eu estava num momento de ascensão, né? Muito bem, empolgado para 2017. E aí no primeiro jogo oficial que eu volto assim, no Paulista, aí eu tenho essa lesão no joelho e fico de fora. E aí quando eu fico de fora, eu falei, caramba, Libertadores, vou perder Libertadores, sem contar a chance que eu perco de seleção, que eu tava num momento muito bom. E aí, beleza, tudo bem. Pensei na Libertadores, falei, o Palmeiras vai classificar, eu tenho que voltar nas oitavas de final. E coloquei isso na minha cabeça, tanto que eu voltei com 5 meses e 15 dias eu estava jogando, numa lesão no joelho, não uma lesão comum, foi uma lesão muito grave. E aí, quando eu volto, primeiro jogo de Libertadores meu, o Palmeiras precisando ganhar, o Cuca falou, preciso de você vai no banco e no segundo tempo você vai entrar, eu preciso de você. E assim foi, já comecei a sentir aquilo ali de Libertadores, aquele clima. E aí o time empatando, a gente precisava ganhar, no intervalo o Cuca falou, vamos pro jogo, vai ter que jogar, é 45. Aí, com 5 minutos de jogo, eu já fiz o gol. Olha! Com 5 minutos do segundo tempo eu faço o gol. Você falou, pronto, voltei. Falei, cara, é o meu dia, voltei! Que dia especial. Aí tá tendo esse jogo, aí do nada
faltando, como eu falei, faltando 2, 3 minutos para acabar, eu tomo uma pancada muito forte no meu joelho que eu tinha acabado de recuperar. 5 meses de cirurgia. Aí ficou aquilo, e agora? Será que rebentou, não rebentou? Mas o jogo foi para os pênaltis. E aí quem bate, quem não bate, eu com dor, a mistura de emoção. Eu fiz o gol que levou para os pênaltis, e agora eu posso estar com o joelho e ter que ficar o ano todo sem jogar. Aí vai para os pênaltis, a gente começa a bater os pênaltis, a gente erra um, e o 5º pênalti deles, eles erram. E aí eu para bater o 5º, para empatar o jogo, para ir para alternado, machucado. Eu falei, meu Deus do céu, que sensação, que mistura de emoção. Tudo muito bom, pode ter ficado tudo ruim no final do jogo. Você falou, agora sai correndo, pênalti, eu fico. Aí eu bato o pênalti, faço o gol, de novo minha emoção, a felicidade vai lá em cima, eu falo, consegui. E aí logo em seguida a gente erra o pênalti, depois é desclassificado, o Egídio erra o pênalti, a gente é desclassificado. Então aquele baque de novo, caramba, tava muito bom, aí ficou ruim. Aí eu bato o pênalti, tudo muito bom, aí desclassificado, tudo muito ruim de novo. Aí eu vou pra entrevista, eu ganho o melhor jogador do jogo, primeiro jogo de Libertadores, minha família toda no estádio, aquela felicidade de eu ter voltado. E aí logo em seguida vou pra casa e começo a pensar tudo aquilo, falo, não, um dia incrível, mas a gente foi eliminado. Então, o seu assim, individual foi bacana, o coletivo é que não foi. E eu falo... A mistura de emoção, assim, porque Sim. foi bom, aí ao mesmo tempo eu pensei que eu poderia ter me arrebentado, a tristeza gigantesca, aí vai bater o pênalti, faz o gol, a emoção vai lá em cima de novo, aí é desclassificado, a emoção vai lá embaixo, aí pra consolar vem um prêmio de melhor jogador do jogo. Eu não entendi direito, eu fui bem ou não? Então, não tô entendendo, foi bom. Então eu falo assim, esse é o jogo que mais marcou, assim, que deu reviravolta. Verdade. O nível mental, as pessoas às vezes acham que, ser jogador é fácil, mas olha o nível mental que vai, uma partida, eu tô falando de uma aqui. Olha o nível de estresse, né, que você passa. Então, a gente tem que ter um discernimento muito grande de conseguir mental, controlar. Né, que hoje tá muito na moda falar, né, tem que estar muito em inteiro, dia. Senão não tem como. Você tem que trabalhar isso diariamente, assim, lendo coisas positivas, estudando, procurando entender essa parte, porque hoje em dia faz muita diferença. Então, assim, essas 2 Libertadores foi essa, né? Terminou dessa forma. E a outra, a gente tinha tudo para ser campeão, que foi 2018, aí com o Filipão. A gente faz uma campanha excelente, até chegar na semifinal. A gente classifica o Boca, porque o Boca tá na nossa fase, na fase de grupo. A gente tá em primeiro, já classificado. A gente vai jogar o último jogo da fase de grupo contra o Júnior Barranquilla. Se o Júnior ganha, o Boca tá fora. Se a gente ganha do Júnior, classifica o Boca. Se eles ganhassem o jogo deles. E aí a gente ganha o jogo do Júnior e o Boca ganha o jogo deles, classifica. E aí o destino coloca a gente na semifinal de novo. E aí o primeiro jogo lá super controlado, a gente um 0-0 bem tranquilo, assim, a gente sabendo que o empate lá a gente decidia tranquilamente no Allianz, né? A gente era mais time. Faltando 5 minutos, entra um atacante lá, que eu acho que ele só fez gol no Palmeiras, assim, que é impressionante. Tem isso. Aí ele me dá 2 chutes lá, acerta 2 chutes, consegue fazer 2-0, faltando 5 minutos. Deus. Aí a gente vai pro jogo de volta no Allianz, mesmo assim com aquele pensamento que a gente poderia passar essa semifinal, né? Nós tínhamos muito mais time. E a gente faz o gol com, sei lá, 3, 4 minutos. E na época tinha implementado o VAR anula o gol por causa de, sei lá, meio centímetro no impedimento. E aí a gente faz o jogo e tudo e é desclassificado. Então essa semifinal é uma marca que eu falo assim, essa Libertadores era para ser nossa, assim, a gente saiu detalhes do futebol que a gente não vai conseguir prever. Como é essa semifinal do Mineiro, a gente não entende como que a gente está fora, você vai olhar assim, cara, como que a gente está fora dessa final do Campeonato Mineiro, não dá para acreditar. E não dá mesmo, para mim o melhor time, sem dúvida, até quando entraram os 4, eu falei assim, não tem jeito, o América é o favorito, né? Da sua passagem para o Palmeiras, você foi para o Shandong Luneng da China. Como é que foi sua adaptação ao país, à cultura e viver em meio a uma pandemia distante da família? Então, minha passagem na China foi muito boa mesmo. Um país que eu gostei de morar, de viver a cultura, conhecer. Claro que é totalmente diferente. A vida que eles levam...
alimentação. Comeu gafanhoto? Não. E isso é coisa para turista. Eles não são de ficar comendo isso lá, não. Eles não comem, não, né? Só para dar pra gente que vai lá. Isso, é claro que em algumas situações pode ter um ou outro que come, mas normalmente isso é para turista. Quem vai lá e quer comer essas coisas. Não quero, não. Eles têm as alimentações dele, muita pimenta, muita sopa, muito chá, muito camarão, muito peixe. É muito peixe, muito legume. Exato, muito legume. Não gostam muito de doce. Então, assim, é diferente, mas não é de se ficar com... Claro que os extremos, né? Eu não conheci o extremo, sim, a pobreza total. Esse lado eu não conheci. Pode ser que nesse nível de vida possa acontecer. Mas eu gostei muito de viver. Minha chegada no clube foi num clube que já tinha passado Cuca, Mano Menezes, vários jogadores brasileiros. Entendi. Aí já tinham levado cozinheiro para ensinar eles a fazer. Então eu morava dentro do clube. O Shandong tem uma estrutura fantástica. Sua família não foi? Minha família foi. Foi? É que o complexo é tão grande que são 4 prédios. É um só para estrangeiro, um prédio só para estrangeiro. Um prédio para chineses funcionários, um prédio para jogadores e a sede do clube ali. Fica então mais os campos. Apartamento que vocês moravam dentro do clube. Como se fosse um condomínio que tem alguns campos. Então eu morava dentro, minha família adorou. Claro. Meus filhos, minha esposa, porque tava lá todo momento, eles podiam descer para o treino e acompanhar meu treino, aí eu voltava para academia, meus filhos iam comigo para academia, ficavam lá. Gente. Então, um clube sensacional, tinha restaurante, almoço, café da manhã e jantar, assim, um clube sensacional. Tudo fornecido pelo clube. Tudo fornecido pelo clube, uma estrutura fantástica, campos bons, academia excelente. Então, assim, eu falo que eu caí no clube certo. Um clube tradicional, vencedor na China. Quando eu cheguei há bastante tempo sem vencer, 6, 7 anos, se não me engano. A última conquista tinha sido com o Cuca, em 2014 ou 15. Então a gente voltou a ganhar em 2020. E aí conseguimos ganhar 20, 21 e 22. E assim, o país, se tem alguma coisa ruim, mas que aconteceu, isso foi ruim no mundo todo, né? Que foi a pandemia que a gente não esperava. E aí eles têm a forma deles de tratar a pandemia. E aí eles foram 100% rigorosos, né? E quando eu voltei para o Brasil, de férias, quando eu fui retornar para a China, só se voltava para a China com visto de trabalho. E minha família não tinha visto de trabalho. Então eu passei 20, 21 e 22 sem família. E para mim, eu que sou muito apegado à minha esposa e meus filhos, foi uma coisa muito difícil. Você conseguia vê-los nas férias? Aí eu voltei para lá em 2020, fiquei de 2020, de março até dezembro. Sem ver minha família, só... Graças a Deus que hoje existe a internet e isso é o lado bom, né? Chamada de vídeo todos os dias para ter a relação com meus filhos foi essa, com minha esposa. E aí eu voltava em dezembro, ficava mais 2, 3 meses. A vantagem de ter umas férias mais longas lá também. E meu treinador foi muito... Teve uma empatia muito grande. Os chineses voltavam a treinar depois de 1 mês e meio, 2. Ele deixava a gente 3, até às vezes um pouco mais. Eu voltava bem próximo de começar o campeonato. E era o tempo que eu via minha família. Então foram 3 anos bem difíceis, mas não por maldade não, era a forma que eles agiam, né? Eles não fizeram isso por causa do Moisés. Você não vai levar a sua família. Era quem não tem visto de trabalho não entra na China. Isso foi com todo mundo. Então esses 3 anos teve essa dificuldade, né? Mas no geral assim eu não tenho nada a reclamar. E ano passado minha família conseguiu ir. E a gente viveu muito bem lá, porque é um país bom, tem menos jogos, então tem mais folgas. Toda data FIFA a gente conseguia 7 dias de folga, ia para viajar, passear, então curti bastante eles. O que dá para aproveitar lá de diversão? Tem praia, tem as cidades que são fantásticas, né? Xangai é uma cidade que você vai para lá, você come do bom e do melhor, os melhores restaurantes. Aí tem Disney para as crianças. Tem os grandes eventos, né? Tênis, Fórmula 1, tem todos esses eventos. Aí tem Macau, que é um Las Vegas, né, chinês. Tem Hong Kong. Tem muito dinheiro, né, gente? E o país é bonito, né? É bonito, tem muitos dinheiro, lugares bonitos. E tem os países próximos. Aí eu fui para Tailândia, fui para Singapura, fui para Coreia, tudo próximo. Então é fácil você viajar.
E até por estar lá, é bom você aproveitar esse lugar, porque depois, agora que eu tô de férias, tiver de férias, cara, eu vou lá pra China, é 30 horas de voo, não é? Não é qualquer hora que você fala assim, vou passear ali, não. Então nós aproveitamos bem essa área aí, e foi muito legal. E minha despedida na China também, eu consegui um marco muito grande, né? Foram 4 títulos, mais 4, 5 vices. Profissionalmente foi muito bacana. E aí foi onde eu também tive meus maiores números, né? A nível de gol, assistência. Esses últimos anos eu encontrei um parceiro assim de time que também casou muito a forma de jogar, que é o Crisan, um jogador brasileiro. E a gente se entendia muito em campo e praticamente todas as jogadas e gols era ou eu ou ele, a gente junto fazendo a jogada junto. Então esses anos na China foram bem legais. Você foi muito querido por lá, acho que vai ter que voltar para visitar. Para visitar sim, exato. Vai ter que voltar para visitar. Com certeza. Por tudo, né? Eles têm que mandar passagem. Mas eles mandam, né? Porque, isso para eles lá é vidinha, não tinha isso tudo lá, eles vão fazer. Aqui me fala do seu treinador tão novo, né? Hoje no América, o Cauã. E, assim, eu me surpreendi com ele em termos de mineiro, né? Até porque ele era auxiliar só, né? A gente não tinha uma ideia dele do trabalho como técnico. Me lembro que eu conversei com o Salão e falou assim, olha, ele é muito bom de treinamento, muito bom de treinamento. Eu tinha uma dúvida dele na beira do campo, que é diferente, né? A questão de substituição e tudo mais, mas eu achei que ele, assim, a impressão que eu tive que ele deixou foi muito boa. Para vocês, como é que tem se trabalhar com o Cauã? Cara, eu também, e isso eu falei para ele já, foi uma surpresa muito positiva. E antes de completar, para mim é o treinador do Mineiro. Independente do que acontecer nas finais aí, para mim é o treinador com o melhor trabalho. Ele é um cara muito novo, mas muito estudioso, sabe? E assim, principalmente a questão de empatia, como ele lidar com o grupo, com todos. Né? Gerir pessoas. Eu acho que hoje em dia, é claro que muita gente tem estudado e falar sobre futebol, dar treinamentos, muita gente sabe. Agora, a forma de você gerir e passar isso para as pessoas entenderem é diferente. Então, não basta só você saber, a forma como você passa para as pessoas tem que ser positiva. E tanto ele quanto a comissão, né? Em alguns momentos aqui eu vou citar só o nome Cauã, mas isso vai para geral, para toda a comissão. Ele tem feito um trabalho excepcional, assim, tanto de conduta, né? De conversar com o jogador particular, individual, quanto na questão também de grupo. A forma que ele lida e aborda todos os assuntos, a questão tática. De também não achar que por ele ter estudado e ser de uma geração nova tem que ser tudo da forma que ele entende, não é um cara que procura conversar com os jogadores, tanto os mais novos, mas principalmente os mais velhos, para entender se realmente aquela linha que ele está seguindo é a melhor, se a gente tem uma solução ou uma opção que seja diferente. Ele está sempre apto a ouvir, né? Eu acho que isso é muito válido. A decisão final vai ser sempre dele. Isso é claro, ele deixa bem claro. Mas ele procura entender e fazer aquilo que nos faz bem. Ele fala, se vocês não estiverem gostando dessa forma, nós vamos mudar. Porque é vocês que tem que se sentir bem. É vocês que estão dentro de campo. Claro. E a imagem que vocês fizerem dentro de campo que vai trazer a minha. Então, assim, ele tem as ideias dele, mas ao mesmo tempo ele tem esse cuidado de procurar entender se as ideias dele encaixam com o perfil de jogadores que ele tem. Então, assim, realmente é um trabalho de se elogiar, né? Não é porque é meu treinador, não. Eu me surpreendi bastante e eu acho que ficou provado isso para todos, né? Eu acho que todo mundo que você conversa aí, que seja americano, cruzeirense ou atleticano, fala, cara, o time que mais dava prazer e mais gostoso de ver jogar era o de vocês, não dá para acreditar. E eu falo a mesma coisa, eu também não... assim, eu tenho a sensação, assim, de alegria de ter mostrado o nosso trabalho, que a gente pode fazer, mas me entristeceu muito porque eu acho que era o time, nos últimos anos aí de Campeonato Mineiro, que mais estava preparado para quebrar a hegemonia de Atlético e Cruzeiro sempre ganhando. Então, esse time tinha muito, como eu posso dizer assim,
chance, né, de quebrar isso, né? Muita chance, mas não só pela questão de estar, né, mas pelo nível de jogo, daquilo que a gente técnico, fez, nível técnico. Porque se você for pegar, claro, jogadores de Cruzeiro e Atlético, a nível individual, eles estão à frente do América. A gente não precisa esconder isso, né? A nível de investimento, também. A folha do América hoje é 3 milhões, a do Galo é 20, 25, do Cruzeiro talvez 10, não sei. Então, assim, é claro que individualmente os jogadores lá estão no estágio mais avançado, mas a nível de jogo, de conjunto, sem dúvida o América nesse campeonato era o mais preparado. Até por isso a Copa do Brasil também foi um baque? Cara, a Copa do Brasil foi um baque, mas, assim, a Copa do Brasil pra gente, a gente gostaria muito de avançar de fase, a gente sabe que a gente poderia ir até certo ponto, mas a gente ia esbarrar no momento que a gente... Poderia passar? Pode. A partir do momento que você está enfrentando outras equipes, pode. Mas a gente não tinha a chance clara de ser campeão. A gente tinha a chance de avançar de algumas fases. A gente cair na primeira fase é muito ruim para nós e para o clube. Financeiramente para o clube, a gente sabe que é um desastre, a gente sente isso. Mas o nível de jogo que nós jogamos contra o Maringá é um jogo totalmente atípico. É um time que joga totalmente diferente de... Vamos pôr 98% das equipes no futebol brasileiro. É um jogo muito... É um jogo... A nível de marcação, de jogo, eles marcam 1 contra 1 o campo todo. 1 contra 1? 1 contra 1. Era um jogador comigo, onde eu corresse, ele corria atrás de mim. Então, a gente não soube... sair dessa forma. Por mais que a gente sabia que ia enfrentar isso, a gente não teve espaço para treinar essa situação. A gente teve um treinamento, mas sem marcação, porque a gente estava vindo do jogo contra o Atlético, se eu não me engano, contra o Atlético. A gente jogou contra o Atlético no final de semana e já tinha... A gente não teve uma semana para treinar, porque se a gente tivesse o Cauã e a equipe técnica dele conseguiria trazer algumas estratégias. Então, como foi uma situação muito atípica, a gente não conseguiu sair dela. E aí teve a questão do campo muito pesado, choveu lá o dia todo. Isso dificultou ainda mais, porque é um jogador atrás de você o tempo todo. Mas era assim, não é que... muito tempo que eu não vejo isso. Tava assim, 2 metros, não. É um cara grudado em mim o tempo todo. Gente, não tinha... Não se usa muito isso hoje, né? Então, isso fugiu muito. E aí, na hora que a gente perdia a bola... acabava que a gente tinha que fazer quase que a mesma situação. Porque se o cara tá aqui comigo e rouba a bola de mim, eu tenho que só eu correr atrás dele. Aí ficou vocês correndo atrás. Então ficou um nível de jogo muito, muito difícil. A gente teve essa, não vou dizer infelicidade, mas não foi um adversário com as características de jogo mais normais, mais habituais que a gente tem. E isso nos atrapalhou bastante. A gente tá chegando ao final... Né? Queria dizer que foi um prazer ter você aqui. Vai voltar mais vezes. Tenho certeza que o América... A gente sabe que também não vai ser fácil a Série B, né? A gente tem Santos, Coritiba, enfim, várias... Acho que 7 paulistas 7 aí que paulistas, sempre... Mas na 7ª primeira rodada a gente tem 5 paulistas. Aí, gente, você é um mini paulista no nosso começo. Olha pra você ver. Não vai ser fácil, mas só tem um jeito de fazer isso, né? É jogando, né? E aproveitar esse início também do turno, né? Fazer como o Botafogo fez no ano passado. Sim. Né? Porque você vai ter várias equipes que estão em outros torneios, em outras competições, o que pode facilitar um pouco mais para a América, que está voltado só para a Série B, né? Até dentro disso que você falou de sair da Copa do Brasil. Então, assim, te desejar toda a sorte do mundo na volta, né? Voltou para casa, né? Voltei para casa. Tô feliz. Que bom. E volta logo para conversar com a gente, que eu sei que você tem muitas histórias. Ele não comeu gafanhoto, mas deve ter. Depois a gente vai pesquisar direito a vida dele, né? Eu quero terminar fazendo uma pergunta. Faz. Moisés está com 36 anos, provavelmente já está pensando no pós-carreira. A gente vai ver o Moisés em campo mais quanto tempo aí que você está projetando, Moisés? Cara, se eu for longe, é mais o ano que vem. Se eu for longe, eu já vou começar a estudar algumas... Tanto a licença B de treinador, né? Quanto também questão de gestão. Eu vou estudar essas duas áreas. Nesse ano já? Eu vou fazer uma nesse ano e uma no ano que vem. Porque ainda não tem definido exatamente o que eu quero, mas eu quero me preparar para aquilo que eu fizer eu estar apto a desempenhar bem. Então, a princípio, quero focar muito nessa Série B, né? Como já teve essa tristeza de não conseguir chegar no Mineiro. Agora vamos para o objetivo principal, porque desde o início a gente sabe que o principal objetivo é a volta para
a Série A, como a Dimara foi muito feliz no começo. Quem está no América hoje tem que entender que o América está passando pela Série B. O América não é mais esse time de Série B. O América está preparado para estar na Série A por muitos e muitos anos. Então a gente tem que ter essa pressão interna, né? Não é algo que te pressione pro ruim, mas a gente tem que saber que a gente está num clube que deveria estar disputando a Série A, mas hoje está na Série B e a gente tem que desempenhar da melhor forma para que possa voltar já no próximo ano, porque o América tem feito os trabalhos para estar disputando a divisão principal. E vai estar, eu tenho certeza absoluta. Valeu demais, Matheus. Valeu muito. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer KTO.com, isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League, ou seja, tem tudo. E várias outras modalidades, claro, além do futebol. E lembrando que na KTO, 2-0 é goleada. É isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro, KTO.com, e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece. Obrigado demais, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. É isso, gente. Mara Entrevista volta na semana que vem, eu te espero. Tchau.